Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Rodriguinho, que é um jogador que está no Cruzeiro, que muitos torcedores até comentaram no vídeo anterior, que poderia ser uma boa para o Remo no decorrer dessa temporada, jogador que está no Cruzeiro, mas que já teve passagem anteriormente na Série B, onde foi muito bem, inclusive pelo América Mineiro, mais um clube da Série A de olho em um dos destaques do Remo nessa Série B. Será que poderiam sair do clube antes do final do ano, que eu acho pouco provável, além também do Alvarino voltando, para o Amazonas, onde já tinha ido muito bem, sendo emprestado então até o final da temporada. Argentino que começou até que bem essa passagem dele pelo Remo, mas deixa o clube depois de apenas 14 jogos disputados. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca que é de 70 mil inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, vou deixar essa matéria aqui, ó. Remo empresta zagueiro argentino para rival da Série B, né? Então, vale lembrar que o percentual dele é 70% para a equipe do Remo, já foi definido no início dessa atual temporada, onde tem contrato até o final de 2026. Além também, outros 30% seguem ligados ao Boca Juniors, onde ele estava em reta final de contrato e acabou assinando, mantendo esse percentual de olho numa venda futura. Eu até tinha uma expectativa boa em relação ao zagueiro, que só tem 24 anos, mas a passagem dele pelo Remo até aqui realmente não deu muito resultado. No início do ano ele até começa como titular, se a gente for ver aqui, ó, ele teve uma sequência boa de jogos, mas a grande maioria mesmo saindo do banco de reservas. Em maio jogou 2 jogos seguidos na Série B como titular, empate em 1-1, tanto contra o Volta Redonda contra o Atlético Goianiense também, fora de casa, né? Então, a última partida dele foi contra o Operário no dia 8 de agosto, então faltando apenas 2 minutos. Enfim, você acha que ele vai dar conta de ir bem, por lá? Porque se repetiu o feito que ele fez pelo Amazonas na temporada passada, termina em alta, 40 jogos, 2 gols. Como o Remo tem 70%, pode ser que acabe negociando o jogador com o Amazonas ou com algum outro clube. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Ivan, Realmente uma passagem não muito boa, mas que eu ainda vejo um bom potencial dele para a sequência da temporada. Bora falar de mais um aqui também, que é o Rodriguinho, 22 anos de idade, meia do Cruzeiro, que eu vejo como uma boa alternativa no mercado para o Remo, que ainda deve buscar um jogador para esse setor, de criação e tudo mais. Ainda teve especulação do Lucas Crispim, do Léo Cittadini, mas ambos ficaram muito caros e a tendência é que não sejam contratados, a não ser que muita coisa mude. Dessa forma, eu acho que o Rodriguinho pode ser uma boa opção para a equipe, até porque se você for analisar, os últimos jogos dele foram apenas na Sul-Americana, Na Sul-Americana, o Cruzeiro foi com um time misto e tudo mais, ele jogou aí 45 minutos contra o Palestino e mais 30 contra o União. A última partida dele foi antes da Copa do Mundo de Clubes, no dia 28 de maio, E não ficou mais no banco de lá para cá, nos jogos que o Cruzeiro voltou. Até me surpreende bastante nesse quesito. Anteriormente também foi titular contra o Muxuqueruna no Mineirão e também contra o Palestino fora de casa. Então ele foi mais utilizado como um teste na Sul-Americana, até que foi bem em algumas partidas, mas a posição que ele joga, ele compete simplesmente com o Matheus Pereira e com o Gabigol, que é o meia de criação. Então acaba que ele tem pouquíssimo espaço hoje no Cruzeiro. Tá aqui a Sul-Americana, o mapa de movimentação dele, algumas vezes caindo pelo lado direito. Até gostaria de ver ele no Cruzeiro mais pelo esse setor também. E ano passado, na temporada atual, só 8 jogos, mas no ano passado, e aí que eu acho que pode ser uma boa, foi muito bem na reta final da Série B pelo América, onde já estava em fim de contrato, e aí somou, no total, só na Série B, 16 jogos, mas com 4 gols e 2 assistências. Se a gente pega os últimos 10 jogos dele, 2 gols e 2 assistências pelo América Mineiro, onde já vinha tendo espaço desde 2023, 5 participações em gols em 26 jogos, e sempre foi um jogador que demonstrava ter realmente bastante potencial, um meia canhoto. Eu acho que para o Remo seria um baita reserva para o decorrer dessa atual temporada. Pegando os números também da Série B dele, do ano passado, joga muito também pelo lado esquerdo, não é só um meio campista, tá aqui como ponta esquerda na temporada passada, na Série B, e no Campeonato Mineiro pelo América Mineiro, principalmente 2023 e 2024, jogando um pouco mais centralizado. Então, um jogador bem versátil, meia, ponta esquerda, ponta direita. Eu acho muito bom. Um jogador, 22 anos de idade, avaliado em 15 milhões de reais, mas eu falaria no quesito de empréstimo, Empréstimo aí até o final da Série B, porque seria bom para todo mundo, para o Rodriguinho voltar a jogar,
tem experiência já na Série B, e para o Cruzeiro ver o jogador ter um pouco mais de espaço, porque realmente não acho que ele deve ter mais, né, espaço nessa atual temporada, até porque nem foi relacionado depois da Copa do Mundo e já tem 22 anos, né, então não pode jogar no time sub-20. Indo para a reta final aqui do vídeo, quero falar sobre a situação envolvendo o Pedro Rocha, onde o Vasco mais uma vez demonstra interesse no jogador. Vou até deixar essa matéria aqui, ó, que destaca tanto o Vitinho voltando à pauta, né, da equipe carioca, matéria publicada aqui ontem, no último dia 5 de agosto, né? Então foi a última matéria aqui recente. Último jogo no qual ele não foi bem. Então, a boa fase do Remo, sem dúvidas, passa pelos pés do Pedro Rocha, que tem contrato, né, longo, não é, nossa, vai liberar o jogador sem uma compensação financeira ou algo nesse sentido, até porque a multa dele passa dos 30, né, milhões de reais, então não vejo uma necessidade realmente de haver uma negociação, até porque mesmo que seja vendido por um valor muito alto, vamos colocar assim, 10 milhões de reais, 12, o que o Remo ganharia com acesso à primeira divisão, certamente esses 12 milhões de reais não compensaria para liberar o jogador de 30 anos de idade, que sem dúvidas é uma passagem muito boa, até porque o melhor desempenho dele até aqui realmente se concentra na Série B, onde ele tem 12 participações em gols em 19 jogos, né? Realmente são números bem interessantes. Se a gente ver aqui também o mapa de movimentação, até queria abrir aqui para vocês, dá para ver que tem sido um atleta bem versátil, muito mais pelo lado esquerdo, né? Aqui ó, na Série B desse ano, todos os jogos, inclusive da segunda divisão, jogou, né? E foi titular. Não vai jogar o próximo porque foi expulso contra a Ferroviária, mas ainda assim, muito bom jogador e que o Vasco aí tem interesse na contratação do atleta. É engraçado que o Pedro Rocha volta a ter mercado também, né? Porque se a gente analisar no início desse ano, depois da passagem ruim dele, se a gente pega 2023 e 2024, ele marcou apenas um gol em mais de 40 jogos, né? Tudo bem, foram 6 assistências pelo Fortaleza, não é um número horrível, né? Mas vinha perdendo espaço, uma reta final de Série A pelo Criciúma bem ruim, foram apenas 7 jogos. E desde quando ele foi contratado eu via que seria assim uma boa, né? Porque o mercado estava olhando para ele com maus olhos e tal, mas ainda estava bem fisicamente, só tem 30 anos. E até para pensar numa venda, eu só acho que deveria negociar no final da temporada. Nesse meio do ano agora não. Mas se for pensar numa venda, se o Maxwell, que vinha sendo reserva, né, foi vendido por 3 milhões, certamente dá para pensar num valor bem mais alto aí para o Pedro Rocha, seja no mercado do Brasil ou do exterior, né? Mas enfim, acho que pode surgir sim vários interessados, mas de forma alguma compensaria para o Pedro Rocha, né, ser vendido. Vale lembrar que ele já tinha sido negociado lá na temporada de 2017-2018, quando foi vendido pelo Grêmio, por um pouco mais do que 12 milhões de euros, né? Hoje quase 75 milhões de reais. Até surpreende ele não ter dado certo no futebol russo, acho que das contratações de peso mesmo que foram para a Rússia, né, brasileiros, acho que, sinceramente, nessa faixa de preço é um dos poucos que não deram tão certo assim. E depois ainda viveu momentos de altos e baixos, né? Pelo Cruzeiro, foi mal no Flamengo, alguns bons momentos tanto pelo Fortaleza e pelo Atlético Paranaense, né? Pode deixar sua opinião aqui sobre o Pedro Rocha, se você concorda com o que eu falei, ou se não, se deveria negociá-lo, pegar esse valor e buscar um novo atleta no mercado. O espaço para comentários vai estar aberto para vocês. E o Rodriguinho aqui também, né? O que você quer dizer do jogador que já esteve no América Mineiro, pertence ao Cruzeiro, e o empréstimo do Alvarino, que não vai fazer muita falta, né? Até porque o Remo já tem conversas também com um novo zagueiro. Inclusive se inscreve aqui no canal que eu vou trazer um vídeo só sobre essas opções para a zaga. Vai estar logo aqui para vocês. Valeu, galera!